Olá, chegamos no nosso sexto vídeo e esse é um dos vídeos mais importantes dessa sequência de vídeos. Por quê? Porque é através dele que vai fazer toda a diferença da forma funcional que você vai usar o seu móvel. Nós vamos falar sobre ferragens, é isso aí. E por que é tão importante saber sobre ferragem? Por exemplo, eu sempre comento que o menor preço não é o melhor negócio, nem o maior preço, é o melhor custo-benefício. Então, por exemplo, tem uma ferragem que ela custa cerca de 3 vezes mais do que a média das ferragens e ela tem uma vida útil maior em 10 vezes. Então é muita diferença. Então por isso, fica com a gente, acompanha até o vídeo, até o final, porque no final você vai saber qual a melhor dobradiça, qual o melhor sistema de abertura, qual a melhor corrediça para você usar dentro do seu projeto, beleza? Bom, para iniciar, eu quero conversar com você sobre o projeto com dobradiça. Dobradiça é o que vai fazer a porta de abertura tradicional abrir. Ela é uma pecinha que fica na lateral da porta. Existem várias marcas, tanto nacional quanto importada. Eu vou falar aqui algumas das marcas, tá bom? A primeira marca que eu quero falar a gente vai falar sobre as marcas nacionais. Tem a TN e a Gold, que são as mais utilizadas. Tem outras marcas também, mas essas duas são as mais utilizadas. Dentro delas, o que funciona? Qual que é a vida útil? O que ela tem de diferente? Normalmente o custo dela é uma faixa de R$80. Ela tem uma gramatura. O gramatura é a espessura do metal. Uma gramatura mediana, então tem uma boa resistência. E a vida útil dela é cerca de 1000 ciclos. Por que isso é tão importante para o projeto da cozinha? Sabe aquelas dobradiças, aquelas portas que com o tempo ela vai desalinhando? Então, isso acontece por conta justamente da resistência e vida útil dela. Aí eu falei para vocês sobre 1000 ciclos de vida útil. O que é isso? Como configurar isso? Esse ciclo, quando as empresas fazem o teste, elas falam da vida útil por ciclo. Então é equivalente a mais ou menos 1 ano de abertura e fechamento sem precisar de manutenção. Com o tempo, você vai precisar fazer os ajustes. Mas é claro que é 1 ano de abertura frequente, tá? Então abrindo e fechando durante um bom prazo. Normalmente isso daí, na vida útil do dia a dia, dura em média de 5 anos sem precisar de ajuste. O que é uma excelente vida útil. Mas essa é o modelo de dobradiça mais simples. Ela você tem com amortecedor ou sem amortecedor. O amortecedor normalmente prolonga um pouco mais a vida útil e é cerca de 20% a 30% mais cara do que a dobradiça sem amortecedor. Então, isso pensando sempre das marcas nacionais. Então, depois da marca nacional, existe uma marca importada, que hoje é a melhor marca de todas, que é a Blum. A Blum, ela é uma empresa austríaca e ela trabalha com ferragens. Ela trabalha com dobradiça, corrediça e sistema ventos. Toda vez que você ouvir falar marca Blum, você pode colocar que é o produto mais top, só que também esse é um dos produtos mais caros que tem. Então, o que acontece quando você trabalha com uma dobradiça da Blum? A Blum, ela tem 2 modelos que são os mais populares de dobradiça. O modelo tradicional com slow motion e o modelo clip top. O modelo tradicional com slow motion, ele tem uma vida útil de 5.000 giros. Então, o que isso significa? Você vai ter uma abertura e fechamento mais ou menos 5 vezes maior do que as tradicionais. Isso é porque ela vai ser uma dobradiça sem amortecedor no sistema dela e vem uma pecinha que vai acoplado na lateral, como se fosse um pistãozinho, que é o slow motion, que vai fazer com que a dobradiça amorteça ou não. Então, isso é uma das dobradiças da Blum. Depois, a mais popular, que tem uma vida útil maior, e é essa que eu comentei com você, que custa em média 3 vezes mais do que a dobradiça tradicional, ela é a dobradiça Blum Clip Top, com uma vida útil média de 10.000 ciclos. Isso vai dar equivalente a mais ou menos 10 anos de uso frequente, ou seja, é uma dobradiça para colocar no projeto e não tirar mais. Mas ela tem uma questão muito importante, o custo. Enquanto uma dobradiça tradicional custa, em média, entre 80 a 120 reais, essa dobradiça ela tem um custo médio de 300 a 300 e poucos reais. Ela aumenta muito a vida útil, mas de uma dobradiça para outra, ela vai repercutir um aumento significativo. Então, cerca de 3 vezes a mais do que uma dobradiça tradicional. Mas qual que é a vantagem de trabalhar com a Clip Top? A Clip Top você pode fazer com que ela tenha um amortecedor conforme o peso da porta. Isso é muito importante, porque eu imagino assim, uma porta de dormitório.
a quantidade de peso que essa porta tem é maior do que uma porta de cozinha. E aí, dependendo do peso e tamanho de cada porta, você pode regular o amortecedor. Então hoje, uma dobradiça com mais tecnologia que existe é a Bloom Clip Top. Bom, falado agora de dobradiça, a gente vai para a parte das gavetas, que são as aberturas na parte de gaveta. Hoje existem alguns modelos. Existe o mais tradicional, são 3 modelos. Corrediça telescópica. Dentro da corrediça telescópica, ela tem a Light e a Standard. O que é a diferença de uma para outra? Normalmente a Light ela vai ter também algumas diferenças. Então a Light ela é a mais fininha, e aí tem diferença se você trabalha com uma Light Premium ou com uma Light mais simples. Ou seja, até na própria corrediça mais fina da primeiro modelo, que é a corrediça telescópica, ela tem com mais resistência ou menos resistência. O que vai dar resistência é a gramatura do metal. Então, por exemplo, nas lojas de entrada de móvel planejado, normalmente eles trabalham com a corrediça light mais fina. Já as linhas mais tops que trabalham com o mercado, ele pode trabalhar com a light ou a standard, e ela mais fina, só que com um metal mais grosso. Isso vai dar uma resistência a peso maior para ela. A diferença de preço dentre elas não é muito grande, mas a vida útil sim. Então normalmente uma corrediça telescópica ela suporta, se for a light mais fina, em média de 12 kg, se for a light mais grossa, em média de 20 a 25 kg, e se for a standard, suporta uma média de 35 kg, que é uma excelente, um produto muito bacana. Só que qual que é a grande questão da corrediça telescópica? Eu particularmente não recomendo corrediça telescópica com amortecedor. Lembra que na dobradiça eu falei que você tem com amortecedor e sem? Normalmente com amortecedor na dobradiça a vida útil aumenta. Aqui na parte da corrediça já é o contrário. Por quê? Porque a corrediça telescópica é o modelo mais simples e ele não foi feito para ter amortecedor. Só que alguns clientes querem e o mercado então fez. E aí, o que acontece? O sistema de amortecer é uma mola, e essa mola ela é pesada na hora de abrir ou fechar a gaveta. Então faz com que a vida útil do seu móvel, ao invés de aumentar, diminua. Mas tem gente que quer, tem gente que gosta. Eu, particularmente, prefiro a corrediça telescópica sem amortecedor. Se for para ter corrediça com amortecedor, aí eu já recomendo a corrediça oculta. A corrediça oculta, ela também tem vários fornecedores nacionais, fornecedores importados. Hoje, TN é um dos fornecedores mais populares e o FG também é um dos fornecedores mais populares dentro da corrediça nacional oculta. A corrediça tradicional oculta nacional, ela é muito bacana porque o amortecedor já é diferente da corrediça telescópica. E aí ela é por baixo, então ela vai dar uma resistência maior e uma vida útil maior para ela. Só que o valor normalmente dobra. Então enquanto uma telescópica custa em média de 80 a 120, uma corrediça oculta custa em média 200 a 250, isso no modelo nacional. Depois você tem 2 modelos importados, um que é o meio do caminho e o outro que é o mais top. O meio do caminho é a Hafele. A Hafele ela é uma empresa alemã que trabalha com corrediça oculta com amortecedor. Ela vai ter uma vida útil mais ou menos de 5.000 ciclos. Já a da Bloom é aquilo que eu comentei com você sobre dobradiça. Tudo que é Bloom é mais top. Então a Bloom ela vai trabalhar com corrediça oculta. A corrediça oculta da Bloom se chama Tandem. Então você vai ter ela por baixo e ela suporta uma média de 30 a 60 quilos. Vai depender qual modelo que você compra. Só que qual que é a diferença? A utilização. Quanto mais top ela é, mais macia é para abrir e mais leve é para poder fechar e o amortecedor funciona melhor, porque vai mudando a tecnologia delas. Só que, enquanto uma corrediça telescópica custa 80, uma oculta nacional custa 200, uma Hafele custa em média 400 e a Bloom custa em média de 600 a 800. Então, a variação de preço é muito grande. E aí, às vezes, você vai na loja e começa a fazer o orçamento e fala, não, eu quero uma corrediça com amortecedor. E aí o vendedor coloca para você uma corrediça telescópica, ou até coloca uma corrediça oculta com amortecedor, só que nacional. E aí você vai numa outra loja que aí está trabalhando, por exemplo, com uma marca da Bloom.
Aí vai dar uma diferença muito grande no preço, porque você viu a quantidade de diferença, e aí você não sabe, você fala para você que não conhece, vai falar, poxa, o orçamento é tudo igual, eles são muito parecidos, por que uma diferença tão grande? Então aqui um adendo muito importante, não existe milagre de preço, não existe, gente. Você não consegue comprar hoje um carro top por um preço de um carro popular. Também não vai conseguir comprar um móvel planejado top dentro de um preço de um móvel planejado popular. E existe sim diferença na utilização e no dia a dia. A outra corrediça que tem é a corrediça, agora, ao invés de oculta com madeira nas laterais, tem uma que ela é com metal. Para que funciona a corrediça com metal? Que normalmente sim, o nome dela se chama corrediça box. A corrediça box ela vai trabalhar com metal para colocar as divisórias internas. Então ela é mais fácil para você colocar alguns heelings, que são tubinhos dentro dela, para fazer com que as coisas não caiam dentro da gaveta e facilite a organização. Normalmente essas corrediças, elas têm um custo bem agressivo. Se for na linha da Hafele, normalmente ela vai custar ali em média de 1.000 a 1.200. E se for na linha da Blum, 1.600 mais ou menos. Só a corrediça, sem falar dos acessórios que também é possível colocar. Então você vê que discrepância de um para o outro, a gente falou de 80 a 1.600, a mesma função, só que a utilização é totalmente diferente, a vida útil é totalmente diferente e a resistência a peso também. Então você precisa ver qual que atende melhor a sua necessidade. Por exemplo, se você for trabalhar com gaveta para talher, não precisa colocar uma mais top, uma da Blum. Por quê? Porque a talher é fácil, não leva muito peso. Agora, se seu fogão, por exemplo, é um fogão de indução, as suas panelas são bem pesadas. Então, o ideal é trabalhar com uma corrediça oculta ou Blum, ou uma corrediça box, também Blum, que tem uma resistência e uma vida útil maior. A Hafele também atende nesse termo, mas a Blum é a mais top, beleza? Bom, falamos agora então dobradiça, corrediça. Agora a gente vai para os sistemas de articulador. O articulador é um dos sistemas que vão fazer a porta da parte superior. Ela pode ser tanto no formato tradicional, que é um basculante, eu vou colocar aqui a imagem, e também pode ser com os articuladores da Blum, que são articuladores que vão trabalhar com vários formatos. Hoje, o basculante ele é um sisteminha a gás que tem interno, ele é o menor custo de projeto para colocar. E ele também vai ter muito com relação à força e assim por diante. Mas esse daqui, o que acontece? Qual que é o grande calcanhar de Aquiles dele? Ele acaba o gás com uma vida útil rápida. Então, em menos de um ano, se você tiver um uso frequente, vai acabar o gás e a porta não vai mais se manter na parte de cima. O que você consegue fazer para resolver esse problema? Você compra um outro pistão. Ele tem um custo baixo e é fácil de trocar. Então, para quem está procurando ali preço e não quer onerar muito, é uma boa opção. Hoje, cerca de 90% dos nossos projetos é feito com o pistão, beleza? Depois disso, vem os articuladores. Vem o articulador tradicional, que é um articulador que fica igual a esse aqui, ó. Esse articulador, ele é um braço que ele vai ser regulado, só que ele tem um peso grande para abrir a porta. Só que o legal dele é que você abre e consegue ir parando a porta conforme a altura que você quer. Já o pistão tradicional, ele sempre vai abrir a porta por completo. Depois desse articulador, ele vai custar em média aí seus R$300. Eu tenho os articuladores da Blum, que são articuladores que podem ser com automação ou sem automação. E aí tem uma infinidade de modelos. Então eu te convido, se você quiser ver, aqui na nossa loja a gente tem todos os modelos expostos, então pode vir dar uma olhada. E aí aqui são vários modelos, e aí ele vai ter uma variação de 800 a 8.000 reais. É isso aí. Por quê? Porque os de 600 a 800, mais ou menos, eles são os modelos mais simples. O de 8.000 já é com automação, que são com botões. Você vai apertar como se fosse um controle remoto e ele abre automaticamente. Esse é o modelo mais top, raramente é vendido, mas ele é muito utilizado para quem tem problema. Por exemplo, se é um casal mais idoso, ele é muito bom porque você consegue abrir e facilitar ali no dia a dia sem ter o peso da porta. Então facilita muito a dinâmica. Só que ele é para um caso mais especial, esse com motor, tá bom? Mas se você quiser, existe no mercado. E existe essa diferença bem grande de valores. Eu espero que você tenha conseguido entender quais são os modelos e quais são as partes funcionais da parte de ferragem. Hoje, qual é o projeto ideal e o que normalmente eu recomendo nos projetos, tá bom?
Recomendo dobradiças nacionais com amortecedor, tem um bom custo-benefício, junto com o pistão, se você quer investir um pouco menos, mas se você tiver um dinheiro a mais e puder investir nos articuladores, é legal. Ou trabalhar com gavetas, com corrediça telescópica, a mais grossa na parte dos talheres, e se tiver uma gaveta com panela muito pesada, ir para a linha da oculta. O interessante é que no projeto você pode fazer o mix, esteticamente vai ficar muito próximo, e aí é super bacana. Agora eu vou para uma outra ferragem que eu abomino e não gosto, não indico, mas que muita gente olha e não sabe, que são as corrediças com o sistema clique. Por que eu não gosto, não recomendo e fiz todo esse disclaimer para você não colocar? Porque a corrediça com clique, ela tem uma vida útil muito pequena, seja na dobradiça, seja na corrediça. Normalmente o sistema clique é aquele sistema que não tem puxador, você clica nela e ela meio que abre, não vai abrir por completo. A abertura por completo é com automação, ela só vai abrir uma fresta, e aí você pega e abre. Ela normalmente é feita com mola, e aí essa mola tem uma vida útil muito pequena, e daqui a pouco você não consegue mais fechar a porta vai ficar abrindo sozinha, por isso que eu não recomendo. E para corrediça também tem a corrediça clique, só que como você usa com muita frequência a cozinha e as gavetas da cozinha, também a vida útil dela é pequena. Para onde que seria legal trabalhar com esse sistema? Em móveis que você não utiliza tanto, por exemplo, um móvel de sala, alguma coisa nesse sentido. Então, o sistema clique eu não recomendo mesmo. Agora, os outros sistemas, como eu comentei, dá para poder intercalar e fazer um projeto bem interessante para você. Eu espero que você tenha gostado. O próximo vídeo nós vamos falar agora sobre mercado, sobre como funciona todo esse mercado de imóvel planejado. Vou entrar agora mais a fundo sobre preço, sobre todos esses detalhes. Por quê? Porque agora você já entende quais são os tipos de acabamento, quais são os tipos de cozinha, quais são os tipos de ferragem. Feito isso, você consegue ter a base para a gente conseguir falar agora sobre valores, sobre preço. Quanto custa mais ou menos o móvel planejado da cozinha? Qual que são as vantagens e desvantagens dentro dos projetos e o que fazer e o que não fazer dentro do projeto. Então, no nosso próximo módulo a gente vai falar sobre mercado e preço. Então, acompanhe a gente e vamos lá para o próximo vídeo. Um abraço!